Bom dia, senhores. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Dr. Javier Julián, que veio de Espanha especialmente para o evento. Dr. Gabriel Riveiros, que veio da Colômbia também especificamente para o evento. Todos que de longe ou de perto vieram especificamente para o evento. Muito obrigado. Para nós é um motivo de muita honra poder inaugurar aquilo que nós esperamos que seja a primeira de uma série de clínicas, de uma rede de clínicas de feridas complexas, que nós vamos ter agora uma breve apresentação. A ideia não é um debate, a ideia não é uma apresentação estilo acadêmico clássico, mas sim uma apresentação que não enfade, mas que nos chame à reflexão, que nos coloque pensando sobre o tema, sobre custos, sobre estudos de custos, sobre a vantagem e desvantagem de fazermos a disrupção, como já ouvimos a palestra muito boa lá durante o evento que o Dr. Wellington Brasil me convidou para assistir pela Expo Management do ano passado, do ano retrasado, né? Falamos sobre Disruption Theory. Então, a ideia é essa, é que nós comecemos realmente a romper os laços que são só de um hospital e imaginemos efetivamente que algumas coisas devem estar disruptadas ou disruptivas, ou seja, de forma menor, para poder justamente trabalhar em cima do problema de um tema tão importante e socialmente tão prevalente. Os senhores vão ver, pela apresentação do Dr. Flávio Nogueira, que isso é o que deve permear a mente hoje do pessoal de saúde, seja médico, seja de enfermagem, seja de fisioterapia, todos aqueles voltados para o sofrimento do ser humano em relação a feridas complexas, estão aqui contemplados em termos de se pensar no assunto. Obrigado também aos possíveis fornecedores e definitivos fornecedores que estão conosco aqui presentes. Obrigado aos amigos, que eu sei que, em parte, muitos estão aqui por carinho e amizade a nós. Dr. Flávio Nogueira é cirurgião plástico com título pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu acabei de esquecer de trazer o papel que você me deu ontem, que eu pedi, com as 6... das 60 que ele tinha, habilidades, as 6 maiores, formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência em cirurgia plástica, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, trabalha como cirurgião plástico do Hospital São Camilo, Santana, e também é o cirurgião plástico líder do Grupo Praxis, da Praxis Clinic, Tratamento de Feridas Complexas. Então, com os senhores, Dr. Flávio, que vai fazer uma palestra, repito, apenas uma chamada à reflexão. Obrigado. Muito bom dia a todos. A minha palestra não vai ser algo demorado, não vai ser algo acadêmico, vai ser algo apenas para esclarecer esse assunto, que na verdade parece um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, inclusive para muitos médicos, e eu vou tentar explicar para vocês e explicar a importância desse assunto sobre vários aspectos, para que a gente possa desenvolver aqui qual que vai ser a ideia da clínica e o que a gente vai fazer com referência a isso, que é um assunto muito importante e, como o Dr. Paulo Torinho falou, tem uma prevalência no nosso meio muito grande. Então, assim, algumas considerações iniciais. A população hoje em dia tem tido um aumento da expectativa de vida, tá certo? Mas muitas vezes esse aumento da expectativa de vida não condiz com o aumento da qualidade de vida proporcional, porque não adianta a pessoa viver mais, mas viver de uma maneira ruim. E é uma coisa que tem sido muito corrente hoje, é a qualidade de vida das pessoas e não só tratá-las das doenças, que já é um conceito já não tão novo, daquele tal do bem-estar biopsicossocial, que é corrente nos dias de hoje, tá certo? Então, o que acontece? Quais são alguns dos problemas que essa pessoa que vai viver mais, que na Europa isso daí já tem algumas décadas, mas no Brasil também está começando a acontecer, no Brasil tanto quanto nos países em desenvolvimento, é respectivo à pele, que é o principal órgão do corpo, o maior órgão do corpo, e ele que é responsável aí pela cobertura e pela nossa barreira com o meio externo. Então, alguns conceitos rápidos
com certeza não vou me demorar neles, mas apenas para a gente entrar um pouquinho no assunto, para eu poder comentar alguns detalhes em termos de curativos e de tipos de feridas, para depois vocês entenderem a abordagem que a gente vai colocar, tá certo? Então, um conceito bem básico, assim, uma ferida, o que que é? Você rompe a pele, ou uma camada mais superficial, ou a pele toda, ou às vezes até embaixo da pele, que é aquela gordura que tem embaixo, ou às vezes chegando até nos músculos e ossos. Isso vai dando a profundidade da ferida para a gente, que, entre aspas, é como se fosse um buraco. Um outro conceito, já que a gente começou a palestra falando sobre feridas complexas, é que nós temos as feridas simples, que é, por exemplo, um arranhãozinho, que ninguém vai fazer nada, vai simplesmente lavar e vai cicatrizar, e as feridas complexas, que seriam aquelas úlceras grandes, aqueles, entre aspas, buracos que não cicatrizam ao longo dos anos, etc. Os alemães, inclusive, dão até um outro conceito que faz parte desse conceito de feridas complexas, que eles chamam de Schwerwund, que seriam as feridas difíceis de tratar, aquelas feridas que, por si só, não vão se resolver, ou seja, vão precisar de um suporte médico. Aqui são alguma classificação proposta, eu vou passar por ela brevemente, tá certo? Quais são, assim, as principais feridas que a gente tem aqui na nossa sociedade? Então, são as feridas dos diabéticos, principalmente nas extremidades, pela questão do déficit de sensibilidade, mesmo dos diabéticos relativamente bem controlados, que tem um nível de açúcar bem controlado. Tem as úlceras por pressão, que tem uma prevalência grande, principalmente em pacientes acamados, nos pacientes que ficam naquelas clínicas, enfim, ou não tem prognóstico do ponto de vista neurológico, ou já tem uma doença demencial mais avançada, ou nos próprios hospitais, quando não se tem aquele cuidado da prevenção, que eu vou falar mais para frente, pacientes acamados em UTI durante muito tempo, tá certo? Outro tipo de feridas também, ainda dentro desse caso das complexas, as úlceras por estase venosa crônica, que é bastante prevalente, principalmente na população mais idosa, as feridas por necrose, por exemplo, por uma infecção, as feridas relacionadas às vasculites, que são aquelas doenças autoimunes, aquelas doenças mais raras, que de repente a paciente está bem, dando um exemplo de casos que eu já vi, mas ainda assim raros. Toma um anti-inflamatório qualquer, tem uma reação e acaba desenvolvendo feridas extensas, por exemplo, nos membros inferiores. Também faz parte das feridas complexas. Em geral, são feridas grandes que vão, voltando àquele conceito, vão pegar a pele, subcutâneo, às vezes chegam até o músculo, e aí vão ser passíveis de algum tratamento médico, seja ele por meio da clínica, ou seja, até em casos muito graves, por meio de cirurgias, etc., e internação hospitalar. Temos os queimados, que não vai ser o nosso foco agora. Claro que se trata de uma ferida complexa, só que, tradicionalmente, principalmente dentro da cirurgia plástica, que é quem se trata os queimados, na verdade, assim, se pegar qual o especialista, vamos dizer assim, chave no tratamento dos queimados, é o cirurgião plástico. Claro que, assim como das feridas complexas, que eu vou falar mais para frente, os queimados envolvem um tratamento multidisciplinar, ou seja, várias especialidades médicas e várias outras especialidades da área de saúde, como enfermeiras especializadas, estomaterapeutas, que são enfermeiras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, que envolve todo esse tratamento. Mas o queimado, vou deixar ele um pouquinho de lado, mas só citei ele para não pensarem que eu esqueci. As feridas por traumatismo, que são extremamente prevalentes no nosso meio, principalmente nos grandes centros urbanos, dada a grande violência, tanto no trânsito, por acidentes, etc., ainda com a melhoria por conta da nossa legislação melhor, com o uso de cinto de segurança, aumento do número de carros com airbags, mas é um dos traumatismos muito grande, inclusive os traumatismos por agressão interpessoal, que é muito prevalente também nos grandes centros urbanos e principalmente nos países em desenvolvimento. Então, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, quedas, etc., queimaduras propositadas.